Minha amiga e meu amigo, neste ano de 2024, para ser mais preciso, no dia 6 de outubro, o Brasil vai escolher prefeitos no processo eleitoral em 5.570 cidades. Mas, por incrível que pareça, a sensação e chama a atenção dos brasileiros é o processo eleitoral na cidade de São Paulo. Talvez é pelo fato dos embates, dos confrontos, muita acusação e pouca proposta, mas são embates. É uma espécie de Big Brother Brasil à parte. E com isso, quando a gente vê que o brasileiro se pega ao sensacional, acaba esquecendo aquilo que é real. O processo que corre no Brasil, nas mais variadas cidades. E por que eu estou falando isso? E não poderia ser diferente. O Rio de Janeiro está tendo um processo eleitoral interessante, que está passando batido por causa dos brasileiros voltados para o processo de São Paulo. O processo eleitoral na cidade do Rio de Janeiro tem dois nomes rivalizando. O prefeito Eduardo Paes tentando a reeleição e o ex-delegado, delegado da Polícia Federal, apoiado por Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Há uma rivalidade com os dois, ali há uma rivalização. Os dois são os nomes que estão despontando no processo. Contudo, nesses últimos dias, de acordo com a última pesquisa divulgada, houve uma queda acentuada, preocupante, brutal do Eduardo Paes e uma subida fenomenal do Alexandre Ramagem. Ou seja, Eduardo Paes, que tinha 64%, caiu para 57%. Ou seja, perdeu 7 pontos. Isso é muito. Isso é preocupante. Por outro lado, Ramagem, que tinha 9%, saltou para 18%, dando um salto de 100%. Ou seja, o Eduardo Paes, nesse momento, de acordo com os dados da pesquisa, 57%. Ramagem, 18%. De acordo com os números que retratam o momento, se a eleição fosse hoje, Eduardo Paes ganharia a eleição no primeiro turno. Contudo, senhoras e senhores, nós estamos aí aproximadamente 18, 19 dias do processo eleitoral. E o que é que tende a acontecer? O Eduardo Paes cair, enquanto o Ramagem vai crescer. Certamente, de acordo com a movimentação que vem sendo notada, vai haver segundo turno. Essa mudança de queda para Eduardo e a subida para Alexandre Ramagem vai forçar um segundo turno. E por que esse quadro está acontecendo? Nós, patriotas, não muitos, porque não foram todos que despertaram para essa realidade, focar em outra cidade, em outro processo eleitoral no Rio de Janeiro. Eu mesmo gravei vários vídeos falando da importância da população da cidade do Rio de Janeiro votar de forma consciente, focado na mudança, e na mudança para melhor. E quando se fala em mudança para melhor, significa não apoiar a reeleição de Eduardo Paes. Por quê? Por quê? Em torno de Eduardo Paes tem aquilo que há de mais podre na política carioca. Pezão, Sérgio Cabral, Romário, o deputado Ottoni de Paula. E por que não dizer? Não vou dizer que estão todos juntos, mas estão todos orbitando em torno do mesmo nome, ou seja, Eduardo Paes. Facção criminosa como Comando Vermelho e outras. Você acha que essa gente vai estar ao lado de Ramagem ou ao lado de Eduardo Paes? Fato é que
É aquilo que tenho dito e repito. Quem trilha o mesmo caminho chega sempre no mesmo lugar. Se quiser verdadeiramente algo de novo para o Rio de Janeiro, tem que buscar um nome novo. Porque esses nomes, os quais eu falei, são os provocadores do caos em que o Rio de Janeiro vive hoje. Se eles são os provocadores do caos, eles não têm a solução para tal. Se tivesse, já teria implantado, haja visto que estão há décadas no poder. Esse processo eleitoral no Rio de Janeiro, ele tem uma identidade bem clara. Ramagem é a pessoa do Bolsonaro. Eduardo Paz é a pessoa do Lula. Agora cabe ao cidadão do Rio de Janeiro em quem quer votar. Num grupo de Bolsonaro ou num grupo do Lula. Fato é que, senhoras e senhores, ainda que de uma maneira muito tímida, e isso precisa se acentuar mais até o dia da eleição, a população do Rio de Janeiro está despertando para a realidade. Já está percebendo que esse grupo do qual Eduardo Paes personifica não é interessante para a vida da população carioca. E é justamente por essa razão que estão migrando e apoiando o nome do Alexandre Ramagem, porque vê nele a experiência, a expertise de ter sido parte do bem-sucedido governo Bolsonaro. Já o Eduardo Paz, um fanfarrão, que está sempre cercado de más companhias essas que ferraram o Rio de Janeiro, que está se lixando o sofrimento da população. E a população do Rio de Janeiro não merece passar o que está passando. Ela precisa se mexer para sair desse lugar infernal em que ela vive. Muitos acostumaram a viver sob essa situação. Até acham que isso é normal, que não tem jeito e que a coisa deve continuar assim. Mas outros já perceberam a necessidade de mudança. É por isso que estão fazendo essa migração, essa escolha pelo nome de Ramagem. É bem verdade que precisa crescer muito, mas isso é possível, plenamente possível. Minha amiga e meu amigo do Rio de Janeiro, não aceite continuar sob esse estado de coisa. Diga não a esse grupo político que vem escravizando o povo brasileiro. Olha só, Ramagem, ele tem do lado todas essas pessoas que eu falei, PT, além do PT, do PSOL, do PDT, do Rede, tem Aniele Franco, tem Freixo, não tem como dar certo, cara. Esse pessoal não tem um plano de governo para fazer do Rio de Janeiro um lugar melhor para se viver. Eles têm um plano de poder para se eternizar no poder, para se enriquecer. Eles e apenas os amigos deles e mais ninguém. Eles fazem do povo carioca um bando de escravos sem correntes. E o escravo sem corrente é o pior escravo que existe, é o escravo que pensa ser livre. A gente está vendo uma pequena mudança, essa mudança ela tem que aumentar, de forma a jogar esse grupo do Eduardo Paz no lugar onde eles devem se abrigar, na lata de lixo. Lembre-se, a votar em Ramagem está apoiando o grupo político de Bolsonaro, que é comprometido com a coisa pública. Ao apoiar Eduardo Paz, vai estar apoiando o grupo do Lula, que é especialista em rapinagem e destruição do erário público. Aí você decide o que você quer, continuar como escravo ou buscar liberdade. Aí você decide como quer, buscar a mudança verdadeira para o melhor ou continuar patinando na lama sob o comando desse bando de fanfarrão que só sabe aproveitar do sangue e o suor do povo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não merece passar o que está passando. Eu acredito na mudança. E a mudança passa por cada um dos senhores. Bote na cabeça, replique e não esqueça. Só o povo salva o povo. Pense nisso.